Olá, estamos começando aqui mais uma aula de Mecânica dos Solos 2. Hoje nós teremos a nossa aula 4 sobre compressibilidade do solo. Iremos ver na nossa aula de hoje recalque por adensamento. Eu estarei mostrando para vocês o modelo mecânico de Terzaghi. Iremos ver alguns ensaios de laboratório com o objetivo de determinar parâmetros de deformação do solo. E por fim, vamos fazer alguns cálculos de recalque pela compressibilidade ediométrica. Recalque por adensamento, modelo mecânico de Terzaghi. Então, turma, o recalque por adensamento nada mais é do que a deformação do solo pela expulsão de água, certo? Então, o modelo mecânico de Terzaghi, ele procura fazer uma analogia com a estrutura do solo através de um sistema molar. Então, gente, esse modelo mecânico de Terzaghi, ele vai ser representado pelo seguinte sistema. Nós temos aqui uma válvula fechada, como vocês podem observar. Temos um pistão e nós temos aqui uma mola. Então, pessoal, o que nós vamos ter? Além disto, o sistema ele é completamente fechado e no interior nós temos água preenchendo os vazios. Para entendermos melhor como é que é o comportamento do solo, vamos fazer o seguinte. Nesse conector aqui que está ligado à água no interior do nosso sistema, nós vamos conectar aqui a um equipamento chamado transdutor, que ele vai ser responsável por medir qualquer variação de pressão na água que está aqui no interior desse aparato. Então, gente, como é que funciona esse sistema? Vamos imaginar que apliquemos uma pressão no topo aqui do pistão de 50 kPa. Então, pessoal, o pistão ele é livre para se movimentar verticalmente, porém, o que nós temos? O sistema ele é completamente preenchido por água, aqui está fechado e aqui está fechado. Então, no momento que nós aplicamos uma pressão no pistão, gente, toda essa pressão, em vez de ir para a mola, ela vai para a água. Então, se nós estamos aplicando 50 kPa, esse equipamento que nós temos aqui, ele vai medir uma variação de 50 kPa. Se nós abrirmos esta válvula aqui, o que vai acontecer? A água, como ela está sob pressão, ela vai começar a drenar. E, consequentemente, a pressão que estava marcando aqui no nosso equipamento, ela vai começar a diminuir. E à medida que vai diminuindo, a mola vai se deformando. A pressão que nós estamos aplicando aqui no pistão, ela começa a ser transmitida diretamente para a mola, em vez da água. Então vai chegar um ponto que a água vai cessar completamente a drenagem. Por quê? Porque toda a pressão de 50 kPa foi transmitida integralmente para a mola. E, pelo princípio de ação-reação, se nós estamos aplicando uma ação de uma força de 50 kPa, nós tivemos aqui uma reação que foi justamente a deformação da mola. No solo, gente, acontece da mesma maneira. A água presente aqui no interior desse nosso sistema mola é a mesma água que está presente nos vazios do solo. A mola ela vai representar justamente a estrutura do solo. Então, quando você aplica, principalmente para solos argilosos, que você aplica uma pressão sobre um solo argiloso, como ele tem uma baixa permeabilidade, a água dificilmente ela vai ser dissipada instantaneamente, ela vai levar um tempo para a água percolar pelos vazios, certo? Em consequência disso, devido os vazios serem muito pequenos e a água ter muita dificuldade de ser expulsa dos vazios, né, a pressão tende a crescer. E aí, gente, o processo de adensamento ele é muito lento para solos argilosos. Em contrapartida, para os solos arenosos, não. Solos arenosos, como são solos muito permeáveis, no momento que é aplicado um excesso de pressão sobre um solo qualquer, rapidamente esse solo se deforma e a água é expulsa dos vazios,
certo? Ensaios para determinação da deformabilidade dos solos. Então, turma, nós vamos ver aqui 3 ensaios para avaliar a deformabilidade dos solos. O primeiro trata-se de um ensaio de compressão axial. Então, gente, o ensaio de compressão axial de um solo consiste na moldagem de um corpo de prova cilíndrico e no seu carregamento pela ação de uma carga axial, ou seja, uma carga numa única direção. Então, nós temos aqui um corpo de prova. E aí, gente, no topo desse corpo de prova é aplicada aí uma carga, um carregamento. E em função disso, pessoal, o que vai acontecer? O solo ele vai tender a deformar verticalmente e lateralmente. Então, aqui só um comparativo da geometria inicial que nós tínhamos e a geometria final. A partir dessa deformação e medindo também a tensão que está sendo aplicada no topo do corpo de prova, você pode traçar aí um gráfico, né? Tensão versus deformação. Aqui é um detalhe, gente, mostrando como é que é feito esse ensaio. Primeiramente, nós fazemos a moldagem do corpo de prova. Então, como vocês podem ver, existe até uma grande facilidade do laboratorista fazer essa moldagem, porque ele está trabalhando com uma argila bem mole, né, bem saturada. E depois de moldado, ele é levado a uma prensa, como vocês podem observar. Essa prensa tem aqui um extensômetro para medir o deslocamento vertical. Então, você tem aqui a prensa, ela está, na verdade, elevando nesse prato para fazer a compressão. E aqui esse outro aparato, esse outro relógio, como vocês podem observar, nós temos o que a gente chama de anel dinamométrico, em que ele vai medir a força vertical que está sendo aplicada no corpo de prova. Desse procedimento, o corpo de prova vai sofrendo aqui a deformação vertical, vai sofrendo essa carga e vai sendo medido, né, ao longo do processo de compressão. Vai chegar um ponto que o corpo de prova ele não vai resistir e vai começar a romper. Aqui são os detalhes de algumas fissuras apresentando aqui, ó, no corpo de prova. Então, gente, admite-se que um comportamento elástico linear para o solo, definindo-se um modo de elasticidade para um certo valor de tensão, geralmente a metade da tensão que provoca a ruptura. Então, como é que é isso? Se você analisa a tensão de formação do aço, por exemplo, essa tensão versus deformação, gente, para o aço ela é de forma linear, certo? E chega a um certo ponto que o aço ele não suporta a carga que está sendo aplicada e rompe. Só que para o solo nem sempre essa deformação é linear. É muito comum a gente ver, por exemplo, o solo com comportamento parabólico, como vocês estão vendo aqui. Então, se você mede, por exemplo, o modo de elasticidade, que é nada mais do que a tangente, né? Essa angulação dessa reta que vocês estão vendo aqui, de tensão versus deformação, aqui você vai ter uma tangente, aqui você vai ter outra tangente, aqui você vai ter outra tangente. Você não tem uma definição exata do modo de elasticidade, até porque essa curva, né, não é uma reta. Nós sabemos que o solo ele vai atingir um certo pico, é um pico máximo de resistência, que é justamente quando ele sofre a ruptura. Então, isso aqui é o que a gente chama de tensão de ruptura, gente. Então, ele vai chegar um momento que a tensão vai crescer até um limite, e que quando chegar nesse limite, ele começa a se deformar indefinidamente, né? Então, isso aqui a gente chama de tensão de ruptura. Então, para definir o modo de elasticidade, que é a tensão versus a deformação, a gente faz o seguinte. Define-se aqui a tensão de ruptura dividido por 2, ou seja, 50% da tensão de ruptura. E a partir da origem, nós traçamos uma reta. A inclinação dessa reta vai ser o nosso módulo de elasticidade. Ensaio de compressão triaxial. Diferente do ensaio de compressão axial, gente, que apenas aplicamos uma única carga, né, na vertical, o triaxial ele é um pouco mais realista. Eu devo destacar que ambos os ensaios, tanto o ensaio axial quanto o ensaio triaxial, eles são voltados aqui para avaliar resistência do solo. Só que é o seguinte,
A ruptura do solo nada mais é que uma deformação excessiva do solo. Então, de certa forma, a deformabilidade também pode ser avaliada nesse sentido. Então, gente, o que é o ensaio de compressão traxial? Para o ensaio de compressão, o corpo de prova é previamente submetido a um confinamento. A gente sabe que o solo em campo ele está submetido a forças tanto na vertical quanto na horizontal, certo, gente? Então, você tem aqui um corpo de prova que a gente pode extrair desse solo e você vai ter carregamentos tanto na vertical quanto na horizontal, ou seja, nas três direções. E quando você faz, por exemplo, um ensaio de compressão axial, essas cargas laterais não existem. Então, gente, o solo ele tende a ter uma resistência maior do que deveria, porque você tem um solo aqui restringindo a deformação lateral. Então, o ensaio de compressão triaxial nada mais é do que simular esse carregamento lateral no espécime, né, no solo que está sendo analisado. Aqui é só para vocês terem uma ideia, gente, de como é que é feito esse confinamento, certo? Nós não vamos entrar nos detalhes de um ensaio de compressão triaxial, até porque é um ensaio extremamente complexo. Então, nós temos aqui o corpo de prova, ele é colocado nessa base, como vocês podem observar. E aqui, gente, ele vai envolver o corpo de prova com uma pequena membrana, para justamente fazer o isolamento desse corpo de prova. Ele colocou a primeira membrana e uma segunda membrana. Notem que aqui na base, essa membrana ela está, né, sendo tensionada com algumas ligas. É colocado aqui o cabeçote sobre o corpo de prova. Essa membrana também vai envolver esse cabeçote. E por fim, é colocado mais uma liga aqui nesse cabeçote para garantir, né, a vedação completa. Então, pessoal, o que acontece? O corpo de prova está completamente vedado, né, isolado, né, dentro desse conjunto aqui de membranas. A câmara traxial é fechada, como vocês estão vendo. E o laboratorista ele vai preencher completamente a câmara aqui com água. Então, a água ela não vai penetrar no corpo de prova, uma vez que esse está completamente protegido, né, impermeabilizado. Porém, gente, a finalidade da água aqui é justamente simular aquele confinamento. Se o solo está, por exemplo, a uma profundidade de 10 metros, ele deve estar submetido a uma tensão aproximadamente de 200 kPa. Então, o que se faz em laboratório? Aplica-se uma pressão hidrostática de 100, de 200, de 500 kPa, simulando esse confinamento. É basicamente isso. Então, gente, o corpo de prova ele é comprimido por uma prensa e as deformações ocorridas são registradas. Então, nós temos aqui o corpo de prova, como vocês estão vendo. Vai ter um pistão que vai aplicar uma pressão axial, né, no cabeçote. Só que a diferença agora em relação àquele ensaio de compressão axial é que você vai ter uma tensão de confinamento aplicada aqui na água que está em volta do corpo de prova. Mas o ensaio, o procedimento é o mesmo. Ensaio de compressão endométrica. O ensaio de compressão endométrica, gente, consiste na compressão do solo dentro de um molde que impede qualquer deformação lateral. Então, nós temos aqui, poderia ser chamado de ensaio de compressão confinada, mas generalizou-se na mecânica dos solos a expressão de compressão endométrica. Então, gente, o que é o aparato aqui para a realização desse ensaio? Nós temos aqui uma base, como vocês podem ver. Nós temos aqui uma pedra porosa. Essa pedra porosa ela é conectada a um tubo de drenagem. Por quê? Porque a gente tem que permitir a drenagem da amostra, uma vez que adensamento é a deformação do solo por causa da dissipação de poropressão, ou seja, por conta da drenagem que vai acontecer no solo. Nós temos aqui a amostra, nós temos aqui uma outra pedra porosa, nós temos aqui o cabeçote, né, que vai promover a aplicação da carga. O equipamento, gente, é esse aqui, como vocês podem ver. Então, nós temos aqui
apenas o detalhe do cabeçote. Na próxima aula, nós vamos detalhar todo este equipamento numa aula prática de laboratório, certo? Mas, enfim, o esquema para o entendimento de como é que funciona esse ensaio é este aqui. Então, pessoal, só exemplificando esse esquema, nós vamos ter aí uma pedra porosa, um anel que irá confinar o solo. Nós temos o solo, normalmente é um solo com um diâmetro de 5 centímetros por uma altura de 2 centímetros. No topo é colocado outra pedra porosa. Ambas as pedras, gente, vão permitir a drenagem tanto por cima quanto por baixo do corpo de prova. Temos o cabeçote. E aqui, gente, um pequeno relógio, né, um extensômetro para medir a deformação vertical. Ok? Então, durante o ensaio, a gente satura. Então, você tem aqui a colocação da água, né, para justamente promover essa saturação do solo. Ele fica por algum tempo saturando por essa inundação. E depois que o solo é saturado, gente, nós aplicamos aqui algumas cargas. Então é aplicado um carregamento. E quando aplica-se um carregamento, como nós temos a liberdade de permitir a drenagem, gente, aplicou um carregamento, aplicou uma ação, tem-se uma reação. Qual é a reação? O solo vai se deformar. Este carregamento aí, ele é aplicado, né, através de uma prensa, como vocês podem observar. Então, é colocado alguns pesos aqui deste lado e por um sistema de alavanca, ele vai comprimir o solo, vai aplicar a pressão no cabeçote aqui do equipamento. Então, a partir desse carregamento, o solo vai se deformar e a medida, né, a variação altimétrica vai ser medida por esse relógio. Como é que é feito, gente, a representação gráfica de um ensaio de compressão endométrica? Normalmente, nós avaliamos em termos de tensão vertical que é aplicada e o índice de vazios. Então, imaginem aí, pessoal, o solo, sem aplicar qualquer carga, você pode avaliar o índice de vazios desse solo. Se você tem as dimensões do solo, se você tem o peso específico das partículas, você tem todos aqueles índices físicos, você pode calcular o índice de vazios dessa amostra. Antes de iniciarmos o ensaio de compressão endométrica, nós precisamos determinar qual o índice de vazios inicial da nossa amostra. Então, à medida que aplicamos carregamentos, a tendência é que esse índice de vazios vá reduzindo. Uma vez que nós estamos aplicando uma carga, o solo está sendo comprimido, então o índice de vazios vai reduzindo até um certo ponto. Então, pessoal, notamos aqui, por exemplo, que para manutenção zero, o índice de vazios inicial era próximo de 3, né, 3,1. E quando chegamos aqui a um carregamento de 600 kPa, o índice de vazios praticamente reduziu-se pela metade, 1,5. Depois que nós fazemos o carregamento, ou seja, aplicamos as cargas, o solo passa por um processo de descarregamento. Então, é avaliado aqui como é que é feito esse descarregamento e aqui a curva correspondente. Só um detalhe, pessoal, que nós iremos ver nas próximas aulas, o gráfico ele não é visto dessa maneira. Nós temos aqui um comportamento, como vocês podem ver, mas a representação gráfica não é em escala normal. É em escala semilogarítmica. Como é que é isso? Nós vamos ter a seguinte representação gráfica. Este gráfico aqui é o mesmo deste aqui, só que o eixo X ele está em escala log. O eixo Y está em escala normal. Por isso que eu disse que está em escala semilogarítmica, né? Que só um dos eixos está em uma escala log. Então, vocês podem ver que, por exemplo, estes primeiros 4 pontos aqui, eles correspondem a esses 4 pontos aqui, que numa escala semilogarítmica se aproxima de uma reta. Os demais pontos aqui, como vocês podem ver, eles também estão inseridos numa reta, né, num trecho reto. E por fim,
né, o trecho de descarregamento também se assemelha a uma reta, como vocês podem observar. Então, pessoal, o comportamento de um solo, em geral, é semelhante a dessas curvas como vocês estão vendo. Em uma escala semilogarítmica, ele vai ter um trecho que a gente chama de trecho de recompressão, um trecho de compressão e um trecho aqui de descarregamento, certo? Essas três configurações de reta nós vamos estudar mais para frente nas próximas aulas. Então, gente, como se observa nos resultados apresentados, a variação da deformação com as tensões não é linear. Ela só se torna linear num gráfico semilogarítmico. Para determinados níveis de tensão, os seguintes parâmetros são empregados. Então, gente, eu vou apresentar aqui para vocês alguns parâmetros de deformabilidade do solo e mais para frente nós vamos saber como esses parâmetros são empregados. O primeiro deles é o que a gente chama de coeficiente de compressibilidade, representado aqui pela sigla AV, onde representa a variação de vazios dividida pela variação de tensão vertical. Temos ainda o coeficiente de variação volumétrica, o MV, que nada mais é do que a deformação volumétrica dividida pela variação de tensão vertical. E o módulo de compressão endométrica, representado aqui pela letra D, que é a variação de tensão vertical dividido pela variação de deformação volumétrica. Cálculo de recálculos pela compressibilidade endométrica. Então, turma, quando fazemos uma avaliação do solo em relação à compressibilidade, fazemos ensaios endométricos e esses resultados, gente, são apresentados em termos de variação do índice de vazios. Então, vamos pensar o seguinte, vamos supor aqui que nós temos uma amostra de solo e que possamos aqui separar, né, o volume dos sólidos e o volume dos vazios. Então, nós temos aqui a situação 1, onde H1 seria a altura total dessa nossa amostra de solo e o H0, gente, seria uma altura relativa aí somente do volume dos sólidos. Para avaliarmos essa situação, nós precisamos recorrer a alguns índices físicos, como, por exemplo, o índice de vazios, que é a relação aqui do volume de vazios dividido pelo volume das partículas sólidas. Temos ainda outro índice, que é a porosidade, que é a relação do volume de vazios pelo volume total da nossa amostra. Temos ainda essa outra relação, que é entre a porosidade e o índice de vazios, né, que a porosidade nada mais é do que o índice de vazios dividido pelo índice de vazios mais 1. E temos ainda, gente, a seguinte relação, se nós analisarmos esse modelo tridimensionalmente, né, onde nós temos aqui uma área A, o volume total dessa nossa amostra nada mais é do que essa área A multiplicado por H1. Então, turma, nós vimos aqui que o volume total ele vai ser a área que multiplica aqui o H1, né, a altura total deste bloco. Ok? Então, gente, se nós desenvolvermos a seguinte expressão, aqui a porosidade, nós temos que a porosidade ela vai ser igual ao volume de vazios dividido pelo volume total. E sabemos ainda, gente, que a porosidade ele é igual a essa outra expressão. Ou seja, então isso aqui vai ser igual ao índice de vazios dividido pelo índice de vazios mais 1. Bem, sabemos que o volume total é essa expressão aqui, então basta a gente substituir. Então, o volume de vazios dividido pelo volume total, que é área vezes H1, vai ser igual ao índice de vazios dividido pelo índice de vazios mais 1. Bem, o volume de vazios, gente, a gente pode ter dessa equação aqui. Então, o volume de vazios vai ser igual ao índice de vazios vezes o volume das partículas sólidas. Então, substituindo aqui, nós vamos ter que
o índice de vazios vezes o volume das partículas sólidas sobre a área vezes H1. Isso é igual ao índice de vazios dividido pelo índice de vazios mais 1. Podemos cancelar aqui o índice de vazios em ambos os lados. E aí a nossa expressão vai ficar a seguinte: volume das partículas sólidas dividido pela área sobre H1. Isso vai ser igual a 1 sobre o índice de vazios mais 1. Podemos rearranjar essa nossa expressão, gente, da seguinte maneira. O volume das partículas sólidas dividido pela área, isso aqui vai ser igual a H1 sobre índice de vazios mais 1. Essa fração de volume das partículas sólidas dividido pela área, eu estou chamando aqui de K, que é uma constante. Por quê? Porque, veja bem, tanto a área quanto o volume das partículas sólidas são valores que não vão mudar. Eles são constantes em qualquer situação. Então, K vai ser igual a H1 dividido pelo índice de vazios mais 1. Bem, pessoal, nesse slide vocês podem ver um breve resumo aqui dos cálculos que acabamos de resolver. Então, turma, nessa situação, se nós aplicarmos um carregamento, o que vai acontecer? Devido a esse carregamento, vamos ter uma variação de volume, certo? O volume dos sólidos não vai variar, certo? A gente vai considerar aqui a premissa que o volume dos sólidos é invariável. Então, o que vai acontecer? Os vazios na amostra de sólido que estão sofrendo variação. Então, nós vamos ter uma redução de altura, que é a situação 2. Vamos ter uma altura aqui H2. E a altura relativa aqui dos sólidos continua H0. Então, gente, diante dessas duas situações, vamos fazer uma correlação entre os parâmetros, tanto da primeira situação quanto da segunda. Então, o que a gente viu? Para a situação 1, nós definimos que o valor K, que é uma constante, né? Isso vai ser igual a H1 sobre o índice de vazios mais 1. Para a situação 2, gente, nós encontramos o mesmo K, onde isso vai ser igual a H2 sobre o índice de vazios 2 mais 1. Então, gente, sabendo-se que o K é o volume das partículas sólidas dividido pela área. E o volume das partículas sólidas dividido pela área em ambas as situações são iguais. Ou seja, é constante. Então, diante disso, podemos igualar essas duas expressões. Então, H1 sobre o índice de vazios mais 1 vai ser igual a H2 dividido pelo índice de vazios 2 mais 1. Bem, se a gente determinar aqui a expressão em termos de H2, então o H2 vai ser H1, que multiplica o índice de vazios 2 mais 1, dividido pelo índice de vazios inicial mais 1. Então, está aí a nossa equação deduzida. Então, turma, aqui é só um resumo do que a gente acabou de calcular, dando o mesmo resultado. Exercício 1. A altura inicial de uma amostra é H1, igual a 2 cm, e seu índice de vazios é 1, igual a 1,18. Submetido ao ensaio de adensamento, a altura se reduz para 1,28. Qual o índice de vazios final? Então, gente, nós temos aqui um corpo de prova. O índice de vazios inicial é 1,18 e a altura de 2 centímetros. Na situação final, o corpo de prova vai ter uma altura 2 de 1,28 e o índice de vazios nós não sabemos. Então, podemos iniciar aqui o nosso problema, gente, utilizando a seguinte expressão. H2 é igual a H1, que multiplica o índice de vazios 2 mais 1, dividido pelo índice de vazios 1 mais 1. O H2 nós temos, que é 1,28. Isso é igual a H1 é 2 centímetros, que multiplica o E2, gente, nós não sabemos, dividido pelo índice de vazios inicial, que nós temos aqui, que é 1
0,18 mais 1. Então, gente, resolvendo aqui esse problema, nós vamos ter o seguinte, que o índice vazios 2 mais 1 vai dar igual a 1,395. Logo, o índice vazios 2 vai ser igual a 0,395. Exercício 2. Uma camada compressível tem 6 metros de espessura e seu índice de vazios inicial é de 1,037. Ensaios de laboratório indicam que o índice de vazios final, sob o peso de um edifício projetado, será de 0,981. Qual será o provável recalque total desse edifício? Então, turma, vamos visualizar o nosso problema. Nós temos aqui uma camada de solo compressível, como ele fala. Temos aqui uma edificação a ser construída. Ele me diz que o índice de vazios inicial dessa camada de solo é 1,037. Ele me diz ainda que a espessura desse solo é de 6 metros e que foram feitos ensaios em laboratório. Então, foi tirada uma amostra desse solo, foi mandado para o laboratório e foi simulado, gente, o carregamento deste edifício. Basicamente é isso. Então, se esse edifício, por exemplo, está aplicando 200, 400 kPa de pressão nesse solo, o laboratorista fez o ensaio aplicando, né, ao solo essa mesma carga, mas é lógico, em vez de ter uma espessura de 6 metros, você tem uma espessura de um solo de 2 centímetros. Então, gente, em função desse ensaio de laboratório, identificou-se que, devido ao peso desse edifício, o índice de vazios final terá 0,981. Daqui é só o detalhe da prensa de laboratório, né, onde a amostra de solo foi ensaiada, e no final do ensaio, né, em função da variação de altura, identificou-se que o índice de vazios final, devido a esse carregamento, foi de 0,981. Então, turma, devido a esse carregamento, o solo ele vai sofrer aí um recalque. Então, a altura 2, gente, nós não sabemos, mas sabemos que após esse recalque, esse índice de vazios vai ser de 0,981. Então, turma, nós temos essas duas situações. Temos a situação inicial, em que sabemos a altura inicial e o índice de vazios inicial, e temos a situação final, em que nós não sabemos a espessura dessa camada, né? Mas sabemos aqui o índice de vazios final devido aos ensaios de laboratório. Então, turma, a solução aqui é bem simples. Nós vamos utilizar essa equação, H2 é igual a H1, que multiplica o índice de vazios 2 mais 1 sobre o índice de vazios inicial mais 1. Então, gente, o H2 é o que a gente quer determinar, que é a espessura final. Isso é igual à espessura inicial, que é 6 metros, que multiplica 0,981 mais 1, dividido pelo índice de vazios inicial, que é 1,037 mais 1. Então, resolvendo aqui esse cálculo, nós temos que a espessura 2 ele vai ser de 5,835 metros. Então, gente, na prática, o cálculo do recalque costuma ser expresso em função da variação de vazios. Então, gente, diante disso, vamos fazer o seguinte. Nós vimos até esse momento que H2 é igual a H1, que multiplica esse índice de vazios 2 mais 1, dividido pelo índice de vazios inicial mais 1. Vimos também, gente, que o recalque ele vai ser o H1 menos o H2. Então, gente, podemos correlacionar essas duas expressões. O recalque ele vai ser igual a H1 menos o H2, que é essa expressão aqui, que é H1, que multiplica o índice de vazios 2 mais 1, dividido pelo índice de vazios 1 mais 1.
Podemos colocar aqui o H1 em evidência. Colchete aqui. Isso aqui vai ficar 1 menos essa fração aqui do índice vazios 2 mais 1 dividido pelo índice vazios inicial mais 1. Ok. O recalque, então, gente, ele vai ser igual a H1, multiplicando aqui o colchete. Vou colocar o índice de vazios inicial mais 1 e resolver aqui a nossa fração. Aqui em parênteses, isso aqui vai ficar índice de vazios 2 mais 1. Fechar aqui o parênteses, fechar aqui o colchete. Então, gente, o nosso recalque vai ser igual a H1, que multiplica. Aqui em cima vai ser índice vazios mais 1, menos índice vazios 2, menos 1. Dividido. Tudo isso aqui dividido pelo índice vazios inicial mais 1. Podemos cancelar aqui o 1 com 1. Então, o recalque vai ser igual a H1, que multiplica o índice de vazios inicial menos o índice de vazios final, dividido pelo índice de vazios inicial mais 1. Aqui, novamente, só um slide resumindo todo o cálculo que acabamos de fazer. E vamos passar para a próxima. Então, turma, vimos anteriormente que o coeficiente de compressibilidade, o AV, ele vai ser essa variação de índice vazios dividido pela variação de tensão vertical com sinal negativo. Vimos ainda que o coeficiente de variação volumétrica, é justamente essa deformação volumétrica dividido pela variação de tensão vertical. E vimos que o modo de compressão endométrica é essa variação de tensão vertical dividida aqui pela variação de deformação volumétrica. Então, gente, vimos ainda que o recalque pode ser expresso pela seguinte equação. O recalque ele vai ser o H1, que multiplica o E1 menos E2, dividido pelo E1 mais 1. Se nós verificarmos aqui o gráfico, podemos analisar aqui dois pontos. Esse primeiro ponto, nós temos aqui σ1 e o índice de vazios é 1. E temos um segundo ponto, que ele está submetido a uma tensão σ2 e o índice de vazios é 2. Então, nós estamos avaliando, por exemplo, o recalque, gente, entre essas duas tensões. Então, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, que o recalque ele é em função de H1 que multiplica essa variação de índice de vazios. Ou seja, o índice de vazios inicial menos o índice de vazios final. Então, nossa expressão pode se resumir desta maneira. H1 que multiplica a variação de índice de vazios dividido pelo índice de vazios inicial mais 1. Sabemos que o coeficiente AV ele é a variação de índice de vazios dividida pela variação volumétrica com sinal trocado. Então, substituindo aqui, pessoal, a nossa expressão, nós vamos ter que essa variação de índice de vazios nada mais é do que o coeficiente AV multiplicando a variação de tensão vertical. Então, substituímos aqui a variação de tensão vertical vezes o coeficiente AV. Então, essa é a primeira equação que nós temos do recalque em termos do coeficiente AV. Outro conceito que nós precisamos saber, gente, é sobre o recalque específico ou deformação. Então, a deformação, gente, ele é o recalque dividido por H1. Então, a deformação, pessoal, sempre é em relação à altura inicial. Por isso que ela é expressa em percentual. A deformação é um parâmetro adimensional, certo? Então, sabendo disso, nós podemos dizer o seguinte, que o recalque ele vai ser igual a H1 vezes a deformação ou recalque específico. Sabemos que o MV, gente, ele vai ser igual a essa deformação volumétrica dividida pela variação da tensão vertical. Então, se nós substituirmos aqui na nossa expressão, vamos ter que o recalque vai ser igual a essa variação de tensão vertical vezes o MV vezes o H1.
Então, encontramos aqui um segundo parâmetro do recalque em função do coeficiente MV. Por último, pessoal, nós sabemos que o recalque ele é igual a H1 vezes a deformação específica. Acabamos de deduzir na nossa expressão anterior. E sabemos ainda que o módulo endométrico ele é a variação de tensão vertical dividido por essa variação, né, de deformação volumétrica. Substituindo aqui na nossa expressão, então, nós temos que o recalque ele vai ser igual à variação de tensão vertical dividido pelo módulo endométrico vezes H1. Então, obtemos aqui uma terceira relação do recalque em relação aqui ao módulo endométrico. Exercício 3. O recalque total de um edifício construído sobre uma camada de argila rija com 18 metros de espessura foi de 5,26 centímetros. Sabendo-se que a pressão média na camada de argila aumentou 70 kN por metro quadrado, ou 70 kPa, pede-se para determinar o coeficiente de decréscimo de volume. Vamos visualizar o nosso problema. Nós temos aqui uma camada de solo e um prédio a ser construído. O recalque total aí nesse solo foi de 5,26 centímetros. A altura inicial, segundo o problema, é de 18 metros. E a pressão média, né, na camada de solo para causar esse recalque foi de 70 kPa. Então, a pressão média aqui nesse solo foi de 70 kN por metro quadrado. Então, gente, essa questão ela é facilmente respondida utilizando a seguinte expressão. Recalque é igual a ΔΣ vezes o MV, que é solicitado na questão, vezes o H1. O recalque é dado no problema, no valor de 5,26 centímetros, ou 0,0526 metros, igual ao ΔΣ, fornecido na questão no valor de 70 kN por metro quadrado, vezes o MV, que nós não sabemos, que é o coeficiente que é solicitado, vezes o H1, que é 18 metros. Então, gente, respondendo aqui, então, pessoal, fazendo o cálculo, nós temos que o MV é o valor de 4,2 vezes 10 a menos 5, kPa menos 1, ou metro quadrado por quilonewton. Então, turma, nossa aula termina por aqui. Aqui algumas referências da bibliografia utilizada. Nós utilizamos aqui basicamente o capítulo 9 do Souza Pinto e o capítulo 11 do livro do DAS. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.